duas doenças preocupam, entre muitas, as mulheres, e outra preocupa os homens. Vamos meditar na palavra de Deus hoje à noite, e eu vou aproveitar para mostrar alguns slides para vocês aqui, destas duas preocupações. Qual é a maior preocupação na saúde da mulher? Hein? Exatamente isso aí. Essa é a maior delas. E dos homens? Câncer de próstata. Essa também é a maior delas. Naturalmente que catalogadas, 35 mil doenças existem catalogadas em redor do mundo. E nós vamos nos restringir, portanto, a essas duas colocações aí. Abra sua Bíblia. Antes de ler, eu já gostaria de agradecer ao Dr. Elcio e a Enilda pelo convite de nós estarmos aqui desta noite. Eu não vou dizer estar na nossa igreja, porque eu sou membro dessa igreja. Agora, porque a gente sai muito, não é? Para pregar, o pastor Jair também, estou falando por ele aqui, aí nem sempre estamos por aqui. Êxodo capítulo 15 e o verso 26, é um verso, diria assim, bastante conhecido. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Esse é um texto. Um outro texto interessante, e vocês também conhecem, é de Salmo 139 e o verso 14. Esse verso ele é maravilhoso, porque quando nós cremos nele, e este eu diria assim, é um verso que, quando eu estudava lá na universidade da minha terra lá, esse verso eu diria que ele era assim muito fluente na minha mente, porque em algum momento a professora lá de anatomia, ela chegou para mim um dia para dizer que: você crê mesmo assim em Deus? Creio. Nós somos criacionistas, não é? Creio em Deus tal. Porque eu acho que em algum momento você é descendente de uma macaca albina. Falou assim para mim, diretamente assim. E eu nem sou branca assim, tão branca assim. Mas ela falou isso para mim. E a partir, eu diria assim, deste verso aí, eu fiquei muito mais consciente do que ela falou para mim, e do que o verso de Salmo 139, verso 14, fala. O que é que diz aí? De forma assombrosamente maravilhosa, o Senhor Deus nos criou. De forma assombrosamente maravilhosa. E o verso lá diz assim, ó: graças te dou e agradeço por crer que de forma assombrosamente maravilhosa Deus nos criou. É bom que em algum momento vocês exijam ao doutor Elcio ele pregar este assombrosamente, usando a genética, não é? E mostrando que há de duas coisas que a gente nem vê, a não ser por aumento 400 vezes mais, não é? Um espermatozoide ou um óvulo, e ali se une, se forma, se vai se transformando, etc. E nasce, ou nós nascemos por ele, não é? Ou através daquele embrião ali, que se desenvolve. É uma coisa assombrosa, que a gente não vê
mas depois nos tornamos o que somos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Bom, eu vou começar com alguns slides, e o verso anterior é que, se nós guardarmos os mandamentos, vocês viram ali o primeiro slide, dizendo que nós não, apesar de termos saúde, a saúde não nos faz necessariamente nos livrar da morte, não é? Mas nos dá, ao longo do tempo, uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa, pela graça de Deus, no nosso semblante, na nossa forma de ser, de agir e de viver, ser uma luz que ilumina o mundo, com um diferencial de saúde, de vigor e de determinação. Bom, aí está o verso, né, que a gente leu. Sempre gosto de repetir este verso aqui, já sabem, né? Ninguém é bom de repente e nem mal de improviso. Quer dizer, as mudanças necessárias, imprescindíveis, que necessitamos para um viver melhor, não aparece de uma hora para outra. Há um longo processo até chegarmos a ter uma vida melhor, porque ninguém fica bom de uma hora para outra, nem ruim de uma hora para outra. Mas precisamos. Coloque também esses aí, não é? Entre as grandes coisas que deixamos de fazer, e as pequenas que deixamos de realizar, o perigo está em não fazer o quê? Nenhuma delas. Eu vou fazer uma mudança no meu estilo de vida, mas é muita coisa que a doutora Nilda me pediu lá ao fazer para mim um programa, né, de alimentar, um cardápio ali, que eu possa viver melhor. Vou deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, e etc. É muita coisa. Aí nem faz aquilo e nem faz outro, e fica nesse dilema. Porque entre as muitas coisas que deixamos de fazer e as pequenas que deixamos de realizar, o perigo está fazendo nem uma coisa, nem outra. Bom, esse texto aí da senhora White, ele é imprescindível a gente entender. Aqui está dizendo que o organismo vivo, ele é uma propriedade de Deus. Entendamos isso. A ele pertence pela criação e pela redenção, duas coisas. Pertencemos pela criação e pela redenção. O que mais? E pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus da honra que lhe é devida. A falta de cuidado pela maquinaria viva, que diz aí, é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidade e que mais? E de morte prematura. Certamente nos livraria, ou nos livra, de certas enfermidades, ou de graves enfermidades e de morte prematura. Então vamos conversar com alguns conselhos para as mulheres. Em algum momento também serve para os homens, alguns ali parecidos. Mas ali a primeira coisa que devemos nos preocupar é subestimar as doenças cardíacas. E aí, a gente tem a tendência de subestimar as doenças cardíacas. E as pesquisas ali mostram que 40% das mulheres consideram que o câncer de mama é muito mais importante do que as doenças cardíacas. E não é. A morte entre elas, se este mérito cabe a doenças circulatórias que matam mais de 100 mil mulheres, mais do que todos os tipos de cânceres juntos.
Então, se você tem alguém na família, papai é cardíaco, mamãe é cardíaca, etc., não subestime, você que é mulher, não subestime doenças cardíacas. Se eu não subestimo, se você não subestima, o que é que devemos fazer? O que devemos fazer? Buscar orientações, não é? Ou uma prevenção, sabendo que se há casos de doenças cardíacas entre papai e mamãe, se eu busco precocemente um profissional na área, certamente que o Senhor Deus vai me abençoar, porque eu estou fazendo a minha parte, ou você, como mulher, está fazendo a sua parte. Não vou entrar em detalhes aqui das doenças cardíacas, não é? Pela ausência depois, quando entra a menopausa, etc., porque o tempo complica, é muito. Muitas mulheres, que mais diz aí? Sabem da importância de fazer o teste, o diagnóstico de câncer cervical regularmente. Mas cerca de 1 em cada 10 não faz pelo menos 3 anos. Este exame aí, do diagnóstico ali, do colo cervical, deve ser feito quantas vezes? Pelo menos, doutor Elcio? Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Aí muitas vezes deixam 2, 3, 4 anos. Graças que, pelo menos agora, mais recentemente, o próprio governo já estabeleceu a vacina contra HPV, que se descobriu que era precursor de câncer de colo. Então, minha gente, qual é a dificuldade de você, que é mulher, pelo menos uma vez ir ao ginecologista e fazer esse tipo do exame aí? O Instituto Nacional de Câncer recomenda exames, pélvico e teste de Papa Nicolau, anuais para as mulheres entre 20 e 60 anos, que são ou foram sexualmente ativas. Vocês não têm que somatizar todas essas informações que eu estou dando aqui, mas pelo menos aquelas mais interessantes assim, põe na sua mente e, por favor, coloque em execução. O câncer de mama é um tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira e consiste em desenvolvimento anormal de células. O câncer de mama, que diz ali no final, ponha isso na mente e ajude as pessoas nesse aspecto. O câncer de mama tem cura. O câncer de mama tem cura. O que não tem cura, muitas vezes, é você passar 3, 4, 5, 6 anos sem ir ao ginecologista ou mastologista, etc., e fazer os exames necessários. Porque na precocidade de qualquer enfermidade, genericamente existe a cura. Seja ela qual for a doença. Genericamente, se existe precocidade ao descobrir aquela enfermidade, certamente que vai ter cura. Mas alguns ou não vão, ou se desesperam quando são diagnosticados. Ali está dizendo também que o câncer de mama, na Universidade de São Paulo, apenas 5% das mulheres com mais de 40 anos, 5% só, fizeram mamografia nos últimos 2 anos. O governo quase que paga, quase que implora para você, mulher, fazer uma mamografia anualmente, porque o governo sabe que vai gastar muito mais, mas infinitamente mais, com a possibilidade da cura do seu câncer de mama. É muito mais gasto para o governo, é muito mais gasto para os planos de saúde. E se essas coisas feitas precocemente vão resolver? Eles insistem na necessidade de começar a mamografia a partir dos 38 a 40 anos de vida. Ah, não, mas eu sou muito jovem ainda, etc. Lembre que você, com 40 anos, você está saindo da fase jovem da vida para entrar na meia idade,
que vai dos 40 aos 60. Então você já não é jovem, você já é da meia idade. Eu estou com 69. E aí, a possibilidade dessas enfermidades, ela é maior ou menor? Muito maior. É infinitamente maior. Então os cuidados serão muito mais redobrados, sem nenhuma dúvida. Precisa disso. E mesmo com tudo isso, nem sempre às vezes se resolve. Mas na precocidade a possibilidade ela é maior. Câncer de mama é mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Bom, está dizendo aqui que as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, porque a doença ainda é diagnosticada em estágio avançados, está dizendo ali, em estágios avançados. Quer dizer, se é diagnosticado com estágios avançados, é porque você, mulher, não cumpriu com aquele dever de ir lá e fazer esse exame. Lembrando que nós fomos chamados por Deus para pregar as maiores verdades já dadas aos mortais. Então a gente tem uma responsabilidade grande. Você, mulher, tem uma responsabilidade grande diante do Senhor, de viver mais e de forma melhor. Bom, alguns fatores de risco estão aí, histórico familiar. Tem na família alguém já com câncer de mama, etc., precisa redobrar, naturalmente, cuidado. O que mais? A ausência de gravidez também predispõe mais, muito mais, do que aquela que já engravidou. Menstruação precoce é outra. Isto não significa que essas coisas possam te acontecer, mas estudos mostram que as menstruações lá precoces também. Menopausa tardia também. O que mais? Reposição hormonal. Muitas mulheres fazem, Márcia, minha esposa, fez reposição hormonal, mas fez, foi com o doutor Remegildo, né? Então ali, seguido ali direitinho, observando isso, observando aquilo, e fez os 5 anos, que é o previsto mais ou menos, não é? E tudo ok, sem nenhum problema. Mas precisa, minha gente, fazer isso, ou não esperar por acaso aparecer e depois se preocupar com isso. Colesterol alto, também para eles. Obesidade e a idade. À medida que avança na idade, a predisposição é muito maior. Bom, vou passar algumas fotos aqui, rápida. Não é para te impressionar, mas é para você se conscientizar disso, não é? Isto aqui são as células cancerígenas, estão vendo ali? Ali alguns aparecimentos já. Mas olha esse quadro aqui. É um quadro bem avançado, naturalmente, de câncer, não é? Ali vocês estão vendo uma mulher que fez uma mastectomia radical, total, tanto do esquerdo como do direito, em cima apenas do esquerdo, não é? Uma mastectomia parcial, esperando em Deus que tanto esta como esta não tenham recidivas, não é? Não haja metástase, etc. Então, queridos, é um quadro grave, que poderá ser evitado se você seguir ao longo do tempo as orientações da precocidade em procurar um profissional. Bom, o que é procurar no exame, no autoexame? É difícil fazer um autoexame? A própria esposa, mulher, fazer um autoexame? Não é. É coisa simples. É coisa simples fazer um autoexame. E no autoexame está ali, carocinho lá no mamilo, o que mais? Mamilo um pouco inchado, algumas ondulações, que não é normal no local. A pele muda um pouco, a sua coloração ali na região, vermelhidão ou erupção e corrimento.
teve alguma sintomatologia dessa, procura um profissional imediatamente. Mas antes disso, se você apalpasse direitinho, tal, etc., e a presença de algum carocinho lá, não significa necessariamente que seja, mas a possibilidade é maior. Tem aqueles que eles chamam de água, né? Um pólipozinho de água lá, carocinho de água, etc., que vai desaparecer sem problema nenhum. Mas faça. Se faz semanalmente ali, tal, e sempre atento, naturalmente que vamos ter melhores resultados da possibilidade de um diagnóstico para uma cura. Bom, eu vou descobrir o histórico familiar. Esse, eu já falei que é um detalhe interessante. Saber qual a doença ocorreu na família é interessante. E lá está escrito assim, ó, especialmente as desenvolvidas antes dos 50 anos, em parentes de primeiro grau, pai ou irmãos. A chance de desenvolver agora câncer de ovário é de 1% em mulheres. O número salta para 10 no caso daquelas cuja mãe ou irmã tiveram a doença. Recomenda-se testes anuais para este caso precoce. Se tem na família, dobrado será, ou deve ser, a preocupação. Bom, ignorar o consumo de quê? De cálcio e que mais? E de vitamina D. Quantos de vocês que estão presentes aqui já fizeram o exame de sangue lá para detectar como está a sua vitamina D? Levante a mão. A vitamina D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom número. Mas os demais, por favor, façam. Não vou falar da vitamina D agora, porque se fosse falar da vitamina D, passaria só aqui falando da vitamina D. Mas, queridos, façam o exame de sangue normal lá. E vocês vão ver, ou pesquisem depois, o que a vitamina D pode fazer e o que a ausência dela pode te levar. Em cada 3 mulheres com 60 anos, uma, que diz aí, pode sofrer fraturas em consequência de quê? Da osteoporose. Então a reposição equilibrada, seguida por um profissional ali orientando, certamente vai nos dar um percentual de vida muito mais interessante. Eu coloquei isso aqui, questão de quantos miligramas diariamente e tal, mas é bom que você, na verdade, procure um profissional. Homens, adiar o exame de próstata. Eu conheço um colega meu, que ele tem, é um pastor, colega meu, que dia desses aí, ele ligou para mim e falou, rapaz, sabe qual é a minha chatice? E teve algum momento que ele falou, minha revolta. Ele falou assim para mim, eu digo, rapaz, faz 30 anos que eu pago o plano de saúde e nunca usei. Isso é vantagem ou desvantagem? Falem. Vantagem ou desvantagem? Hein? É vantagem ou desvantagem? É desvantagem. Não tem nenhuma virtude você ter um plano de saúde e não se preocupar em fazer exames básicos, vamos dizer assim, da sua saúde. Não, eu não vou ao urologista porque é um negócio muito desconfortante. Procura conhecer alguém que já teve câncer de próstata. Qual dos dois é mais desconfortante? Se é um simples exame de toque retal ou é um câncer estabelecido lá? E ele agradecendo ainda se não tiver metastizado. Então, queridos, simples, uma coisa simples, isto aqui é uma pequena glândula, é porque aqui é um telão, mas vocês estão vendo aqui,
essa parte bem vermelha onde está a setinha lá, aqui dali é a próstata, do lado de cá, e do lado de cá também, ó. Ali é a bexiga, a uretra, etc. Então, queridos, o exame de toque retal, ele vai tocar sobretudo na parte externa, ligada ali com a parte do intestino grosso, ou a parte colo retal ali, ó. Nessa aqui ele não mexe tanto, né? Mas aonde o aparecimento maior de câncer é exatamente nessa parte de cá, coladinha ali, com o intestino grosso. Então, é importante que se faça isso. O que mais? Como surge o câncer de próstata? Surge por razões ainda não conhecidas pela ciência, mas as células da próstata passam a se dividir e se multiplicar de forma desordenada, como qualquer câncer. Quando alguém pergunta o que é um câncer, é muito fácil de se responder. É um processo desordenado de células, porque as células se multiplicam de uma forma que Deus criou, ordenada, nas suas etapas. Eu até falei aqui em algum momento: prófase, metáfase, telófase e anáfase. Toda a célula se divide dessa forma. Deus criou assim. Quando elas se misturam, a prófase está no lugar da telófase, a telófase no lugar da anáfase, isso é um câncer. Tá? Desenvolvimento anômalo ou anormal da célula. E esse tumor, ele espalhando-se para outros órgãos do corpo, podendo levar a pessoa à morte. A precocidade, vai no urologista, ele vai te pedir o PSA, o antígeno específico da próstata. E vamos dizer assim, um medidor sanguíneo. Ele deve estar até 5. Então, se ele passa disso aí, não significa que a pessoa esteja com câncer. Ele pode estar com uma hiperplasia benigna da próstata, HPB. A próstata cresceu e com ele também o PSA. Mas se você vai com antecedência, se ele pede o seu PSA e outros marcadores sanguíneos, se ele faz o toque retal, coisa mais simples de se fazer, certamente que a precocidade nos levará a uma vida melhor. Bom, o que mais aí? Estimativa de câncer de próstata: 71.730 casos novos para este ano. O câncer de próstata corresponde a 29% do câncer em homens, e 25% resulta em morte. Isto significa quase 50 mortes por câncer de próstata por dia. E é mimosa. Chegou o dia de eu ir no doutor fazer o exame de próstata. Eu já fiz 40 anos, já estou velho. Agora não tem jeito. Tchau. Ele vai fazer o exame de próstata. Eu falo para você como é que foi lá. Próximo paciente, senhor José Sabino. Tudo bem, seu José? Mas, doutor, eu vou dizer a verdade, não está muito bem, não. Eu confesso que o senhor está um pouco preocupado com esse exame, é a primeira vez que eu vou fazer isso aí. Até queria fazer um acordo com o senhor. O senhor vai começar a futucar aí, mas o senhor dá uma olhada, se o senhor perceber que eu estou começando a virar os olhinhos, aí o senhor pega essa arma aqui, ó, e atira para matar. Seu José. Vocês entenderam mais ou menos, né? Se o senhor fizer esse exame e eu sentir alguma alegria, certo? Está aqui, ó. Puf! Queridos, é simples. É muito mais simples do que a gente possa imaginar. Bom, aí está, ó, o câncer de próstata. Ali, ó, tentando fazer a sua remoção. Aquele tecido branquinho ali, ó, é o tumor maligno. Normalmente um adenoma, um adenosarcoma, melhor dizendo. Adenoma ainda é um tumor
benigno, com algumas modificações celulares, mas ainda os adenomas, são classificados, né, em tubular, viloso e tuboviloso, mas ali já é um câncer, um adenosarcoma, localizado ali na próstata. Até se localizado, mesmo localizado, mas você o buscou ainda, tendo a chance dele estar circunspecto à próstata, vai fazer a cirurgia e você vai ter sorte ainda. Histórico familiar do pai, pai ou irmão, idade acima de 40 anos, estou vendo, né? 40 anos é a meia idade. Que ninguém acha, eu estou jovem demais, porque estou com 40. Jovem foi dos 20 aos 40. Dos 40 aos 60, meia idade. Vida sedentária, que mais? E obesidade. Presença de sangue na urina é um sintoma. Qualquer presença de sangue na urina é um câncer de próstata? Não. Uma infecção urinária dá sangue, não é? Uma uretrite dá sangue. Uma prostatite pode dar sangue, etc. Mas é um momento de uma interrogação. Necessidade frequente de urinar. Qualquer pessoa que tem necessidade de urinar está com câncer de próstata? Não. O diabético, ele urina mais, não é? E você pode ter algum processo infeccioso, inflamatório na próstata, que vai te levar a você urinar mais. O que mais? Jato urinário fraco. Qualquer jato urinário fraco é sinal? Não. Mas faz parte dos sinais. Você pode ter um estreitamento na vesícula ali da urina, da bexiga para o canal da uretra, etc. Dor ou queimação ao urinar pode ser uma infecção urinária, não pode? Pode. Porém, essa sintomatologia ali é bom ficar atento. Exame clínico está ali, ó, toque retal, o PSA, a dosagem. Se necessário, deverá ser realizada uma biópsia transuretal para definir o diagnóstico. Se faz o PSA está alto, não é? O que mais? Se no toque retal, o médico vai perceber algum carocima, algum adenoma lá, algum nódulo lá. Então ele já fica um pouco alerta e vai pedir alguns exames mais complementares. O câncer de próstata é a maior causa de morte depois do câncer de pulmão. Naturalmente, o câncer de pulmão é o que mais mata, né? A cada ano, 50 mil novos casos de câncer de próstata são registrados no Brasil. A maioria dos casos diagnosticados quando a doença já está o quê? Avançada. Porque simplesmente, muitas vezes, alguns homens acham que para ser cabra macho não vai fazer um exame de toque retal. Não é. Você é um grande cabra macho se você for e fazer o exame. É lógico. Porque Deus deseja que você viva mais e de forma melhor. Aí está um espectrômetro, não é? Colocado ali lá no canal da uretra, naturalmente que tem que ser anestesiado. E para vocês terem uma ideia, eu quando era estudante, eu fiz o médico colocou só anestesia local. Eu pedi para morrer, porque só anestesia local, só xilocaína. E depois, uns 20 anos depois, aqui já no estado, eu fiz naturalmente, dá um sonífero lá, você dorme, acabou, quando acordar, já está pronto, e o médico vai ver lá detalhe na sua próstata, detalhe na bexiga, etc. 3 tipos principais de alterações na próstata, não é? Masculina, naturalmente. Hiperplasia benigna da próstata. A próstata cresce e, por crescer, você vai ter quase toda essa sintomatologia que o câncer também apresenta. É o crescimento normal da próstata. Uma próstata normal é essa aqui, ó. Vocês estão vendo a bexiga, a uretra no meio, um pedaço da próstata lá de cá e outro lá de cá. Quando ela vai crescendo, e cresce, não tem jeito, todos os homens terão isso, porque a urina passa no meio da uretra
E por ser ácida, vai irritando o tecido, as paredes, vai crescendo, crescendo. E aí, vai chegar em algum momento que vai ter que fazer uma cirurgia de remoção desse tecido assim, para abrir o canal da uretra. Isso é uma doença benigna, HPB, hiperplasia benigna da próstata. Alguns sintomas, estamos já concluindo, alguns sintomas, atraso para iniciar a micção. Estou dizendo reiteradas vezes que nem sempre esses sintomas significa câncer de próstata, mas o atraso, esforço para finalizar a micção, prolongamento do tempo de micção, jato miccional entrecortados, divididos, a micção em 2 ou 3 tempos, e dificuldade para urinar com a bexiga cheia. Isto aí são sintomas, né, pode ser um sintoma de um HPB, de uma hiperplasia benigna da próstata. Bom, fugir de quê agora? Homens e mulheres, fugir dos exercícios. Exercício melhora o nosso condicionamento como seres humanos em tudo, nos dá mais qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, isso para a mulher, como também para o homem. Naturalmente combate o estresse, diminui o risco de várias doenças, melhora a saúde em geral e facilita a perda de peso para quem deseja, não é? Bom, 30 minutos mais ou menos é o que os especialistas pedem para que se faça diariamente. Agora, eu trouxe esse pensamento da senhora White aí, do Espírito de Profecia, para que vocês entendam a gravidade daquilo que a gente viu. O que é que diz aí? Quando Deus não atende o quê? A oração. Não é interessante isso? Muitos têm esperado que Deus os guardasse de doenças, tão somente pelo fato de lhes haverem pedido que assim o fizesse. Senhor, me livre de qualquer enfermidade, de qualquer doença. Deus, porém, não atendeu suas orações, porque sua fé não foi aperfeiçoada, o que diz ali? Pelas obras, ou por você procurar um médico, procurar alguém, para precocemente fazer os exames. O que mais? Deus não operará um milagre para preservar de enfermidades os que não têm nenhum cuidado consigo mesmos, mas estão violando constantemente as leis da saúde. O que mais? E nenhum esforço, mas nenhum esforço fazem para quê? Para evitar a doença. E às vezes chega aqui na quarta-feira pedindo oração, etc e tal, e você não está fazendo sua parte nenhuma, está negligenciando. Deus não responde, não atende a esta oração, quando você tem que fazer a sua parte. Bom, e finalizando aí, não ter uma alimentação rica em fibras, frutas e que mais? E vegetais. Quem não tem uma alimentação baseada nessas coisas, naturalmente que a possibilidade para você ter enfermidade vai ser muito maior. Daí essa variedade infinita que Deus criou. Você não tem que comer tudo isso, mas tem que comer uma boa parte disso. Ali tem uma que eu não gosto, por exemplo, a tal da beterraba. Mas num suco eu tomo, mas comer beterraba eu não como. Não sei quem foi que inventou quiabo, não sei, eu acho que foi Deus mesmo. Agora talvez, naturalmente foi Deus. Agora eu acho que ao longo do tempo foi modificando o quiabo. Eu não sei como que apareceu o maxixe, por exemplo. Olho para ele, legal, mas não como. Mas e como outras coisas, tem muitas outras coisas, não é? Tem muita gente que não gosta de jiló. Eu gosto de jiló até frito, no forno, para comer com um pãozinho ali, é bom. Bom, aí está
essa variedade enorme. Isso aí faz parte, não é, dos encontros de saúde com o doutor Elcio e a Nilda, não sei se lembra dessas fotos, mas a gente participava de encontros de saúde e no final os participantes se alimentavam dessas belezas aí. Que variedade infinita, legal, muito bom, maravilha. Ah, eu não tenho isso aqui. Aqui tem isso aqui ou não? Temos morango, temos manga, temos abacaxi. O que mais? Temos mamão. Na minha terra diz banana. Tem um N a mais, né? Ao invés de dizer banana, diz banana. Banana, etc. O que mais? Morango está ali. Está aí, ó. Goiaba. O que mais? Melão, mamão, melancia, maçã, pera. Pães integrais ali à vontade. Variedade de nozes, né? De sementes, etc. E os 8 remédios da natureza, que a gente está cansado de ouvir, e alguns de não participar deles. Esse é um problema. Está lá, uma alimentação mais saudável. O que mais? Água. O que mais? Ar puro, luz solar, exercício, repouso, temperança e confiança em Deus. Coisa simples. E que a medicina hoje fala o tempo todo disso aí. E quantos anos recebemos essa bondosa herança dada por Deus através do Espírito de Profecia? Muito tempo, não é? Deus nos concedeu. E aí, rápido, para concluir, você não precisa naturalmente decorar essa lista toda aí, mas minha gente, uma forma de proteção que a gente tem, não digo na sua integralidade, mas um percentual muito alto, é o check-up. E eu não vou ter tempo para perguntar um por um, quando é que você fez um exame, um hemograma completo, por exemplo, que é uma coisa simples. O que mais? Parasitológico, seriado, sumário de urina, eletrocardiograma, colesterol, taxa de glicemia, triglicerídeos, hormônio da tireoide, mamografia, Papa Nicolau, PSA com toque lá, retal, ultrassom da próstata, controle da pressão arterial e densitometria óssea, para aqueles que estão na idade da minha esposa, por exemplo, não é? E uns parecidos. Homem também tem, não é? Mas a mulher é muito mais, a questão da osteoporose. Tem que fazer. Essa semana minha esposa, não é? Semana foi semana passada, Márcia fez, se preocupando ali, etc, para cuidar do velhinho aqui. Bom, o que ele diz aí? Terceira epístola de João, verso 2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Esse é o desejo de Deus para seu povo, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus deseja que nós tenhamos saúde, porque Ele é o autor da vida. E esse texto final aí, esse texto de Apocalipse é um convite, mas ao mesmo tempo é uma escolha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e que mais? E entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se a gente ouvir a voz de Deus, é o convite que Deus está fazendo. E se a gente escolher seguir o conselho que Deus nos pede, vamos certamente ter mais preocupações, ou uma preocupação maior com a nossa vida, seja em que idade ela estiver, ou a idade que você está passando agora. Queridos, que Deus nos ajude e nos abençoe. Que algumas coisas que vocês viram aí fiquem marcadas na sua mente, no seu coração, para que nos preocupemos, para que tenhamos vida, e como a palavra de Deus nos diz, e vida em abundância. Amém.